Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 12 de agosto, o nosso texto está em 1 de Samuel, capítulo de número 2. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta em Yahvé, o meu poder está exaltado em Yahvé. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é Yahvé, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque Yahvé é o Deus da sabedoria, e por ele são pesadas as obras na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéreo teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Yahvé é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Yahvé empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque de Yahvé são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com Yahvé serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. Yahvé julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, à sua casa, porém o menino ficou servindo a Yahvé perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não conheciam a Yahvé, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: Queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora hás de dar. E se não, por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante Yahvé, porquanto os homens desprezavam a oferta de Yahvé. Porém Samuel ministrava perante Yahvé, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia sacrificar o sacrifício anual. E ali Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: Yahvé te dê semente desta mulher pela petição que fez a Yahvé. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, Yahvé a Ana e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante de Yahvé. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E dizia-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço que todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é de boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo de Yahvé. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra Yahvé, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque Yahvé os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com Yahvé como também para com os homens. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz Yahvé: Não me manifestarei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender incenso e para trazer o éfode perante mim. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel.
Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz Yahvé, Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz Yahvé, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não hajas mais velho algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do teu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofne e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que proceda segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata, por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Carta aos Romanos, capítulo de número 2. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas ao outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Desprezas tu as riquezas da benignidade, a paciência, a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza do teu coração, impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei há de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente coisas que são da lei, não tendo ele leis, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o seu evangelho. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus, sabes a sua vontade, aprova coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia de cego, que é luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio?
Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque assim, a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei. Não te julgará, porventura, a ti, que pela letra circuncisão é transgressão da lei? Porque não é judeu o que o é no exterior, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Qual é? Mas de Deus. Agora é o livro de Jeremias. Esse é só amanhã, né? Livro de Jeremias, capítulo de número 40. Palavra que veio a Jeremias da parte de Iavé. Depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os dos cativeiros de Israel e de Judá, foram levados cativos para a Babilônia, porque o capitão da guarda levou Jeremias e lhe disse: Iavé teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E Iavé o trouxe e fez como tinha dito, porque pecaste contra Iavé e não obedecestes a sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isso. Agora, pois, eis que te soltei, hoje, das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas, se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e reto aos teus olhos, que vás, para ali vai. Mas, como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado homens e mulheres, e meninos, e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia, vieram ter com Gedalias a Mispa. E eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Jonatas, filhos de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Jezanias, o filho de um Maacatita, eles e os seus homens. Jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo: Não temais servir aos caldeus, ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Eu, porém, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. E vós, recolhei o vinho, as frutas de verão, o azeite, metei-os nas vossas vasilhas e habitai nas cidades que tomastes. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon, em Edom e os que haviam em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto em Judá e que havia posto sobre eles Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, tornaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias a Mispa, e disseram-lhe: Bem sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida. Mas não lhes deu crédito Gedalias, filho de Aicão. Todavia, Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo em Mispa, dizendo: Irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba.
Por que razão te tiraria ele a vida? E todo Judá, se tem congregado a ti, seria disperso e pereceria o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Amém? Vimos então aqui os nossos textos de hoje, que em 1 de Samuel, no capítulo 2, Ana faz o seu cântico de agradecimento para entregar o seu filho, como ela havia prometido, né? Se o Senhor desse um menino a ela o entregaria no templo para que ele servisse a Deus. Então, quando Ana vai deixar a Samuel aos cuidados de Eli, no seu cântico, ela diz algo muito interessante. Ela fala assim: não saia da sua boca palavras altíssimas de altivez. Né? Não fique falando coisas soberbas, coisas árduas, desprezando os outros. É evidente que ela estava se referindo a todos os anos em que Penina certamente zombava dela, ficava provocando, né? Dizendo que tinha filhos e ela não, porque ela vem e fala: um dia o Senhor, que pesa todas as obras na balança, pode virar o jogo, pode mudar tudo. Então que a gente aprenda com esse conselho de Ana, né? Que já tinha passado maus momentos com Penina. Que a gente nunca se fie, nunca confie, nunca se estribe nas nossas habilidades, nas nossas virtudes, porque um dia tudo pode mudar. Né? Tudo que nós temos nesse mundo aqui, que a gente pode confiar, pôr a nossa esperança, a nossa expectativa, tudo isso pode virar de pernas para o ar num segundo. Então, que a gente possa pensar muito bem nisso. E em Romanos capítulo 2, Paulo continua falando sobre isso, né? Sobre o judeu não confiar na sua circuncisão, confiar nas suas regras e deixar muitas vezes de lado a sua fé genuína no modo de praticar as coisas, no modo de tratar o próximo, né? Porque um coração que reflete a Cristo, mesmo que ele não tenha aquelas regras idênticas ao do judeu, esse sim vai alcançar a salvação. Então Paulo reflete muito com aquele povo sobre isso, né? E aí ele termina dizendo: porque tem muita gente que está envergonhando o nome de Deus. Tem aqueles que não creem porque olham para o que se diz crente e falam: ai, mas ele faz isso? Ah, esse Deus dele eu não quero não. Então que a gente possa sempre pensar qual é o testemunho que damos. Porque não é porque as nossas regras são outras que nós somos melhores. Nós temos acesso ao melhor, que é Cristo, mas nós não somos melhores que ninguém. O texto diz que Deus não faz acepção de pessoas, e não faz mesmo, né? E em Jeremias 40, Gedalias foi alertado de que queriam tirar-lhe a vida, mas ele não deu crédito porque ele confiava demais nas pessoas. Então, confiar demais nas pessoas também é prejudicial. Nós precisamos sempre ter equilíbrio em Deus. Amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, te bendizemos, te louvamos, damos graças ao seu nome, porque só o Senhor é bom. Pai, ajuda-nos e ensina-nos a medida certa, Pai, de seguir sim a cada mandamento, a cada ordenança do Senhor, mas sem por isso desprezar o próximo, porque o Senhor se manifesta no coração sincero, na fé genuína, que nós possamos sempre nos lembrar de que é confiando no Senhor que alcançamos lugares altos. Te louvamos e te bendizemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Shalom!